vamos ler Neemias capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que a carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvos de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com suas armas à água. Amém. Isto é um breve relato, irmãos, de um trabalho intenso que Deus deu a graça do povo de Deus que habitava,
Era o povo de Judá que vivia em Jerusalém, que haviam sido levados no cativeiro por causa da desobediência e da desatenção às coisas que Deus havia ensinado ao longo de muito tempo, até que Deus então cumpriu o que havia dito, vindo o seu juízo a ser realizado, executado, e o povo então entrou num grande sofrimento, foi disperso, morreram muitos, outros foram levados como escravos, sofredores, numa terra estranha, e a cidade amada por Deus, onde estava o templo e a adoração que ali se fazia, foi tudo destruído, queimado, tudo se acabou. As riquezas que havia no templo, os utensílios, vasos, objetos e os aparatos de uso restrito, irmãos, em tudo aquilo que dizia respeito à cultuação a Deus, foram levados porque eram objetos de ouro, de prata, e assim por diante, e a obra se terminou em escombros, e o povo se desfez, se apartou. Mas Deus tinha um plano de voltar outra vez a trazer este povo ali e novamente dar-lhes a oportunidade de viverem em paz sob o reino de Deus, o domínio de Deus, que era bom, só fazia bem, como Deus só faz bem. Então chegou o tempo, irmãos, da reedificação do que estava caído. Vieram então os trabalhadores, irmãos, sob a orientação de que Deus havia determinado, no caso aqui Neemias. Este tinha então o dever de, junto ao povo, organizar e trabalhar na reconstrução do que estava caído. É claro, irmãos, que isso aqui falava e dizia respeito do que era material. Reconstruir muros, porque a cidade ficou aberta, sem muro ficou sem limites. Então entrava e saía tudo que queriam, animais e gente e assim por diante, mas não mais habitado, porque tudo estava destruído. Mas agora então veio a ordem de Deus e a liberdade para eles reconstruírem, e começa então, irmãos, a refazer o que o adversário havia destruído. Isso aqui, irmãos, trazendo para os nossos dias, tem um outro caráter, não mais de reconstrução física, em pedras, em madeira ou coisas deste gênero, mas na reconstrução da vida espiritual do ser humano, que também foi destruído pelo pecado, e tudo se acabou, irmãos, numa verdadeira miséria para o ser humano, longe de Deus, dos seus favores. Mas o Senhor tinha um plano. Aqui Neemias foi enviado para a reconstrução, e no nosso caso Jesus, o Filho de Deus, foi enviado para nos levantar outra vez do pó do monturo, erguendo de novo o necessitado de salvação. O mesmo trabalho que eles tiveram lá, irmãos, para reconstruir, para fazer o que o inimigo desfez, é o que Deus hoje nos dá a graça de também batalharmos pela fé, não para reconstruir coisas da vida terrena, se bem que a palavra de Deus também nos ensina a ter uma vida com dignidade, mas reconstruir a nossa vida espiritual, muros derribados, o templo que se adorava a Deus já havia sido caído e agora estava então sendo reconstruído. No nosso caso, nossa vida é o templo do Espírito Santo, e todo o nosso viver, Deus está dando a graça de ser, irmãos, mantido com isolamento, onde o inimigo não tenha mais acesso. Naquele tempo, a defesa deles eram as armas como espadas, lanças, arco e flecha, para tirar um pouco mais distantes do inimigo, e assim por diante, mas eram armas rudimentares que dependiam exclusivamente da força das pessoas. E eles usavam isso aí em defesa. Hoje nós também estamos tentando reconstruir a nossa vida perante Deus. Ninguém está completo, ninguém está perfeito, ninguém terminou a sua obra ainda. Pode ser que alguém esteja em fase de acabamento, no sentido comparativo espiritual, como uma obra. Tem a hora que começa com
a estrutura, produzindo elementos para resistir à construção que se irá erguer ali, mas também vem outras fases, vem até aquela final, onde estejam já, irmãos, terminando e já no embelezamento daquela obra. Nós queremos crer, irmãos, que por tudo que Deus tem feito ao longo da existência do Evangelho de Cristo, que são já praticamente 20 séculos que Deus vem trabalhando no ser humano para poder tirar o homem do pecado e fazer voltá-lo a Ele. De modo que nós estamos, pelos acontecimentos do mundo, percebendo que tudo caminha para a volta do Senhor, ou seja, resgatar os templos que estiverem já prontos, embelezados, para a habitação de nosso Deus, que é a nossa vida. A gente fala o coração, mas na verdade é a nossa vida. O nosso viver deve ser habitado por Deus, em espírito. Isto tudo, irmãos, demanda um trabalho nosso, porque temos hoje não esse Sanbalate, esse Tobias, essa gente aqui, que eram vizinhos ali, que não queria que o povo de Deus voltasse a habitar outra vez ali. Eles queriam impedir. E até os judeus mesmo, que eram irmãos, estavam vivendo com eles, acabavam de certa forma sendo traidores, porque entravam no meio dos judeus que trabalhavam e ficavam sabendo dos planos deles, depois levavam os adversários, eles vinham querendo atacar. Não é diferente hoje, ainda existe no nosso meio os convertidos e os não convertidos, os que fazem parte daquele, como o povo de Israel que saíra do Egito para entrar na terra prometida, e havia também, irmãos, o vulgo, que eram pessoas não israelitas, que saíram juntos também ao povo, e no deserto, ao invés de ajudar o povo de Israel, eles traziam problema, eles só arrumavam confusão, fazendo, está vendo, se a gente estivéssemos lá no Egito, não estaríamos sofrendo aqui nesse deserto que esse Moisés aí trouxe nós e nos iludiu para chegar até aqui. E o povo acreditava mais na conversa do vulgo, dos estrangeiros que estavam juntos, do que com as palavras de Moisés. Também não é diferente hoje. Muita gente acredita e crê mais nas palavras que denigrem a imagem da obra santa de Deus, ficam buscando na internet coisas que só servem para trazer tribulação e tristeza, ao invés de se juntar, orar, buscar na simplicidade e crescer, e armar-se contra os adversários. Muitos se aliam a estas coisas e no nosso meio, mas não são, estão juntos conosco, mas não são dos nossos. Mas nós que estamos aqui unidos nesta manhã, o caráter desta palavra, porque nós cantamos o hino agora há pouco, o nosso Deus pelejará por nós, não é isso? Eu não lembro bem o detalhe do hino, mas alguma coisa parecida com isso. Nós cantamos que o nosso Deus nos vai ajudar, vai pelejar por nós. E de fato Ele peleja por nós, porque o que hoje acontece, irmãos, podemos comparar com aquele tempo. Eles faziam poeira, pó, levantavam pó, porque aí os trabalhadores não aguentavam trabalhar no meio daquela poeira terrível, e estragava tudo, eles não conseguiam. Não faziam só isso, mas ficavam ameaçando. Hoje, espiritualmente, é a mesma coisa. O inimigo levanta poeira na nossa vida, levanta tranqueiras no nosso caminho, levanta situações difíceis na nossa vida. Estes conselhos que foram dados agora há pouco são, irmãos, recomendações por causa daquilo que o adversário faz. Ele lança na vida do casal diferenças, coisinhas que não servem para nada, para tirar a paz, para tirar a alegria de viverem juntos, para destruir o amor, destruir a família. Lança isso no meio de uma orquestra entre músicos, lança isso entre as irmãs da piedade, lança isso em todo lugar que ele puder fazer poeira e jogar coisa ruim, eles fazem. Então, e nós estamos lutando para reconstruir a nossa vida espiritual, mas dando com dificuldade com os adversários que nos oprimem tanto de dia e de noite. Sonhos, notícias ruins, leituras que nos deixam aborrecidos, contrariedades de toda maneira, irmãos, além dos apertos desta vida terrena, começam a nos dar dificuldade em progredir espiritualmente. Na oração foi pedido para o Senhor nos dar os dons.
Aqui, irmãos, comparando, olha o que esse Neemias fez. Ele aconselhava então os rapazes, os mais dispostos, os que tinham mais saúde, mais força, a trazer uma ferramenta na mão para trabalhar, mas na outra uma arma. Porque se a coisa apertar, vocês estão armados. Hoje, nós não temos armas materiais, mas nós temos as virtudes de Deus que precisam levar conosco também. Porque quando precisar, nós teremos. Se nós estivermos desprovidos das virtudes de Deus, dos dons de Deus que foi pedido na oração. E os irmãos entendam isto. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de enfraquecimento espiritual. Disse Jesus assim, olha, naqueles tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a iniquidade, que é pecado, se multiplica a cada dia. E a gente esfria no ânimo, irmão. Ninguém é de ferro. Nós somos seres humanos. Estamos pela fé, mas às vezes a fé diminui e a gente já tem dificuldade. Já vê o problema do tamanho, digamos, de uma formiga e para nós aparece do tamanho de um elefante. Já se tornou intransponível. Não dá mais para continuar, não toco mais. Não vou mais fazer meia hora. Eu não vou mais ficar na porta. Eu não vou mais atender a piedade. Eu não vou pregar mais. Eu não vou orar mais. Eu não vou falar mais. Falei até hoje, agora vou me calar. Não, irmãos. Agora que precisa mais, é que nós temos que ter disposição. E a disposição, irmãos, imagina aqueles moços lá, se só tivesse ferramenta para trabalhar, mas não tinha nem um canivete na mão para se defender, e o inimigo soubesse que eles estavam desprovidos de armas, não precisava muita coisa para entrar e impedir de trabalhar. Hoje, se o inimigo souber que nossa fé está diminuindo, que as nossas virtudes estão cada dia mais pequenas, que a nossa vontade vai acabando, que o desejo de cantar acabou, que dar um glória a Deus já não dá mais, que orar não precisa mais, irmãos, ele nos vence, mas agora recebamos pela pregação da palavra de Deus as armas necessárias. Santo é o Senhor. Já não se busca mais os dons de Deus como antes. Nas décadas de 60 e 70 por aí, houve um derramamento de dons, irmãos, que era coisa de assustar. Nos cultos vinha a palavra, o Senhor derramava os dons, era criancinha que manifestava, idosos. Eu me lembro uma vez na congregação onde eu congrego, desde criança, numa vez num culto, terminou o culto, se levantaram 19 irmãos idosos, todos falando em língua, parecia passarinhos cantando. Será que não tem mais isso? Glória ao nome do Senhor. Visões, revelações de Deus, dons de curar. Está acabando. E nós vamos ficar quietos, irmãos? Inimigo fazendo poeira. Mas se fez poeira o adversário, Deus que mande uma chuva nesta hora e apague a poeira do teu inimigo. Se queremos os dons de Deus, Senhor Jesus disse: buscai e encontrareis, pedis e recebereis, porque ao que bate se abre e o que procura encontra. Vamos procurar, irmãos, vamos bater. A Irmandade já está completa. Será que todos que estão ouvindo está aqui agora podem dizer: cheio estou, de nada tenho falta? Então tinha um ancião, irmãos, numa das 7 igrejas da Ásia, que ele estava tranquilo. O pecado vinha, estava evoluindo, ele não estava preocupado com nada, quieto lá, o inimigo fazendo a poeira, impedindo o crescimento, mas ele estava sossegado. E um dia o Senhor Jesus, na revelação que deu a João quando estava preso, porque a revelação de Deus não se recebe de qualquer jeito, tem que estar dentro dos limites do Senhor, e João estava encarcerado, e foi ali que Deus mostrou tudo que está aqui no Apocalipse. Bendito seja Deus. Então, irmão, o Senhor falou: João, escreve para aquele ancião lá daquela igreja. Agora não lembro que igreja que era.
Você fala que está cheio, cheio estou, e de nada tenho falta. E você não sabe que tu és um pobre, um miserável, cego e nu, e perdeste a graça. O Senhor falava uma palavra pesada, que havia perdido a graça. Mas aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e vestido para cobrir a tua nudez. Será que nós estamos hoje, irmãos, completos, cheios, fartos, de nada necessitamos? Não temos adversário, não temos inimigo, tudo corre bem, tudo vai bem, família 100% bem, tudo bem, comunhão com Deus ótima. Será que está todo mundo assim? Ou não? Se não estiver assim, a palavra está abrindo hoje, irmãos, um horizonte. O horizonte não tem limite, é onde os olhos alcançarem. Santo é o Senhor. Olha, queridos irmãos, o Senhor pode voltar a fazer dispensação para quem buscar. Hoje, daqui a pouco nós vamos orar para agradecer. Ficar 2, 3 minutos ajoelhado. Será que tem mal isso aí? Será que terá por este mundo afora alguém para nos criticar? Se tiver, seja aceito, faz parte. Porque lá no meio deles também Neemias clamava. Tinha judeus que viviam mais do outro lado e entravam aqui só para criticar e ver defeitos dele. Ainda tem isso aí, muito por aí. Mas nós vamos ser mandados concordar aqui agora. Última oração, 2 minutos, 3 minutos. E esperar que os céus desçam e que a chuva molhe a nossa vida, e que aprenda a cantar e sentir necessidade de Deus. Façamos isto, porque é tempo de buscar, irmão. Glória ao nosso grande Deus. Ainda tem, não acabaram as coisas de Deus. Por que vamos viver com dificuldade? Qualquer opressão de inimigo já derruba a nossa força. Qualquer vento do adversário, já dizemos que não dá mais, não congrego mais, não creio mais na palavra. Longe de nós isto, que agora comece a cair dos céus as armas divinais. Bendito seja o Senhor, e que possamos dizer como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Recebamos agora, pela nossa comunhão, o fortalecimento da graça de Jesus Cristo. Pelo menos neste domingo último de janeiro. Janeiro praticamente terminou. Comecemos um fevereiro com arma nova, com força, com condição de trabalhar, e o inimigo que saia da nossa frente, em nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Esta palavra nos traz ânimo, irmãos, e coragem, com força de Deus para vencer o pecado. Deus seja louvado.